CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Letícia, olha, eu vou acompanhando os seus comentários aqui. Parece uma grande obra, como se fosse uma novela. Cada dia tem um capítulo e ele tem um desdobramento. Se eu não me engano, na semana passada ou na semana retrasada, você falava aqui sobre Hélder Salomão se colocando como candidato do PT ao governo, né, pré-candidato. E essa semana teve também um encontro entre lideranças do PT e o governo Casagrande, né? É possível que essa candidatura do PT não saia do forno? Conta pra gente o que rolou nessa conversa aí. Então, Johnny, vamos só voltar um pouco aqui para dar um contexto dessa história. Por favor. O governo Renato Casagrande é formado por uma ampla base aliada aí de partidos, né, que vão da centro-direita à centro-esquerda. O próprio governador Casagrande é do PSD, que é um partido de centro-esquerda, mas no governo tem também o Progressistas, o PT, que aqui no Espírito Santo, pelo menos, congrega majoritariamente políticos de direita e centro-direita, mas também tem o Partido dos Trabalhadores, o PT, que é um partido de centro-esquerda, de esquerda, que está no governo Casagrande, tem inclusive uma secretaria lá, comanda a Secretaria de Esportes, e normalmente a gente fala aqui nos comentários, tanto no CBN Cotidiano quanto no CBN Vitória pela Manhã, sobre os possíveis candidatos, quem vai ser o candidato do grupo do governador Renato Casagrande ao Palácio Anchieta no ano que vem. A gente sempre lembra que tem o vice-governador Ricardo Ferraz, do MDB, que é a principal aposta aí, que deve ser o nome apoiado pelo Casagrande para o governo, e tem também o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, sem partido. Mas aí tem também nessa história o PT, o Partido dos Trabalhadores, que, apesar de compor o governo Renato Casagrande, não deve fazer parte do projeto eleitoral desse grupo para o ano que vem. Porque, como você lembrou, João, como eu já mencionei outras vezes aqui, o PT decidiu lançar a pré-candidatura do deputado federal Hélder Salomão ao governo do Espírito Santo. Então, pelo menos assim, pelo cenário que a gente tem hoje, a gente vai ter uma candidatura ao governo apoiada pelo governador Renato Casagrande, pelo núcleo central do grupo dele ali, e uma outra candidatura do PT, ou seja, uma separação dessa aliança partidária, ao menos no primeiro turno. O PT diz que essa pré-candidatura do Hélder está consolidada e que isso, inclusive, já foi referendado pela direção nacional do PT. O Partido dos Trabalhadores tem um grupo chamado Grupo de Trabalho Eleitoral, lá em Brasília, com as principais lideranças da sigla. E esse grupo, de acordo com o deputado estadual João Coser, que é o presidente estadual do PT aqui, esse GTS, o grupo já referendou, já deu aval para a pré-candidatura do Hélder, e por isso o Hélder está já circulando o Estado, articulando essa pré-candidatura ao Palácio Anchieta. E aí, como eu falei aqui, né, que até então o PT e o governo Casagrande estão juntos, fazem parte, inclusive, faz parte da administração estadual, faltava aí uma conversa, então, entre o PT e o governador, porque pelo menos vai ficar isso, né, eles vão ficar em lados opostos. Como é que vai ser essa disputa entre até então aliados? E aí eu conversei com o João Coser, o presidente estadual do PT, que participou dessa conversa com o Casagrande no sábado passado. Estava o Coser, o Hélder, o senador Fabiano Contarato, a deputada federal Jaque Rocha, conversaram lá com o governador e o tom da conversa foi de que vão estar em palanques separados, muito provavelmente, dado o cenário de hoje, mas que a ideia é não fazer uma campanha hostil um contra o outro. Considerando que a aposta principal hoje, né, é que o candidato a ser apoiado pelo grupo do Casagrande seja o Ricardo Ferraz, tem uma questão é que o Ricardo não tem proximidade com o PT, ao contrário do Casagrande. O PSB, até porque o Partido do Casagrande, o PSB tem uma proximidade histórica com o PT, o PSB faz parte do governo Lula, inclusive tem o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Aqui no Espírito Santo, PSB e PT também volta e meia ficam juntos, como prova agora o fato de estarem, né, no governo, o PT está no governo do PSB, mas o Ricardo é outra história. Ele é do MDB, que é um partido que a gente pode considerar de centro, mas particularmente o Ricardo é um político mais de centro-direita. E já fez críticas, inclusive, públicas ao PT, a integrantes do PT, não tem ali uma liga. E
Uma das prioridades do PT é fazer palanque para o Lula nos estados, aqui no Espírito Santo também. O Ricardo certamente não faria, né? O Ricardo Serraço não pediria votos para o Lula. Então, tem essa diferença. Isso foi pautado na conversa no sentido não de falar sobre o Ricardo, mas de afinar essa proximidade com o Casagrande, que não necessariamente se reflete ali com o Ricardo. O Casagrande também deve ser candidato ao Senado no ano que vem. Ele não bateu o martelo publicamente sobre isso, não divulgou, né? Não falou ainda, eu vou ser. Mas todas as pessoas próximas ao governador e até adversários dele dão como certo que ele vai disputar o Senado. O PT, uma das prioridades, de acordo com o COSA, é a reeleição do senador Fabiano Contarato. Mas como nós temos 2 vagas que vão estar em disputa para o Senado no ano que vem, é possível aí que ocorra um apoio ainda que informal do PT ao Casagrande como candidato ao Senado. O PT apoiaria o Contarato, inclusive, né, vai ser lançado a reeleição pelo partido, e também pediria o segundo voto dos eleitores do Senado para o Casagrande. Porque, como eu disse, a ideia mesmo é eles em palanques separados é não fazer uma campanha hostil de críticas um contra o outro. Johnny? Letícia, obrigado, tá? Por mais esse comentário. A gente segue acompanhando aí o mundo da política, contando sempre com o seu olhar. Um abraço, viu? Ok, Johnny, até a próxima.